Amém. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Davi conseguiu chegar. Davi, não precisa ligar a câmera não, que a gente já sabe que você está com o olho roxo, a cabeça doendo, né? Mas antes da gente abrir a palavra do Senhor, eu não sei se vocês são iguais a mim, né? Mas eu de vez em quando... aí, viu? Tá vendo? Pode falar. Foi Davi, não foi? Desculpa aí, que agora que eu consegui abrir. Agora que eu consegui, mas suei. Levei muita lapada aqui da mulher. Mas tá tudo certo. O importante é que você chegou, né? Amém. Eu não sei se vocês são iguais a mim, mas provavelmente sim. Eu fiquei extremamente curioso em saber o que é que tinha atrás da tela de louvor do computador de Daniel. Né? Me parecia um touro que tinha na tela de descanso dele. Né? Mas eu fiquei extremamente curioso. Era o touro. Né? E é um touro, né? E eu disse que essa curiosidade ela é importante, irmão. Muitas vezes a gente é curioso para muitas coisas, mas não somos curiosos pela palavra de Deus. Né? Como assim? Muitas vezes a gente até diz, não, mas eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu gosto quando o pastor Regis prega, eu gosto quando o Wellington fala, o Tege prega, ou alguém está falando da palavra de Deus. Eu gosto muito. Isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente tem que ser curioso de ir buscar na palavra de Deus para ver o que está sendo dito é verdade ou não. Essa semana, interessantemente, eu fiz um estudo no sábado passado com os jovens sobre João 10. Né? E interessante como a gente vê como João 10 é tão pregado erradamente, mas por um simples fato. Falta de curiosidade, ou podemos até dizer, preguiça de ler verdadeiramente a palavra de Deus, como ela deveria ser lida. E é com essa nota que eu convido a vocês, não somente para ler a palavra de Deus comigo, mas de me testar, de provar o que eu estou dizendo na própria palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Não somente para o nosso crescimento, mas para a edificação da palavra de Deus. Então vamos abrir. Eu estou fazendo um estudo na igreja no livro de Colossenses. Estávamos lendo Gálatas e o irmão estava pregando sobre a lei versus a circuncisão, a lei versus a graça de Deus. E aí irmão, acho que a gente está errando no caminho. A gente tem que ler o livro de Colossenses, não Gálatas. Colossenses tem muito a ver com os problemas que a igreja, na atualidade, está passando. A igreja não está com problema de diferença entre a lei. Ele sabe o que é a lei. A gente não está seguindo a lei, a gente está na graça. Aí combinei com ele, eu ia dar os 2 primeiros capítulos e ele os próximos 2 capítulos. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 1 e somente os versos finais, a partir do 24. Paulo, que tem uma voz aí boa, tá com ela aí? Tá com a palavra aí, Paulo? Agora desmuta, viu? Se não desmutar, a gente não consegue escutar, não. Não ouvi nada. Qual o versículo, Jonas? 24 ao 29, por favor. Primeiro, 24 ao 29. Colossenses 1, do 24 ao 29, não é isso? Exatamente. Ok. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja,
da qual estou feito ministro segundo a dispensão de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestada aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Muito obrigado. Bem, quando o Wellington me chamou para poder ministrar esse texto, já desde o momento que ele falou comigo, eu já comecei a pensar no que a gente poderia conversar. E aí, quando fazendo esse estudo, em Colossenses, nesse final de semana, esses últimos versículos, me chamou bastante a atenção. E aí me chamou a atenção também o tema principal desses últimos dias, né, que é cooperar, serviço. E aí eu vou já abrindo o que é cooperar. Aí eu deixo vocês, como o Wellington fala, não fala todo mundo de uma vez, senão entope meus ouvidos aqui, mas o que é cooperar? Quem é que se atreve a falar o que é cooperar? Rapaz, cooperar é não esperar que os outros digam o que você tem que fazer, né? Você toma iniciativa e você primeiramente segue imitando os bons exemplos, né? Cooperar é o que eu vejo dos irmãos fazendo aí, né? Eles não esperam. Quando tem uma goteira lá no culto, né? Um irmão pega a estopa, né? Todo mundo pega lá a estopa, né? Cooperar é você identificar uma necessidade, mas não ficar só identificando, né? Atuar nela, né? Então aí você vai cooperar. Cooperar é você não... Vou concluir agora com cooperar é você sempre buscar mais meios de ajudar e nunca pensar que você está fazendo o suficiente. Você tem que ser aquele servo inútil que Jesus falou, né? Servo inútil, né? Que depois que você fez tudo o que ele mandou, né? Você tem que achar, você tem que não se achar, né? Mas você tem que... É um privilégio servir, né? Alguém mais? Atuar junto com os outros, né? Por um fim, né? Pelo mesmo fim, né? Trabalhar, se esforçar, né? De maneira auxiliando uns aos outros, né? Trocando em miúdos, né? Cooperar isso. Eis-me aqui. Eis-me, eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto o Dez estava falando, o Paulo estava ali catucando. Ele foi logo ali no Pai dos Burros, né, no Google, para verificar qual foi a palavra, né? E é exatamente isso. A palavra-chave é atuar, mas ela tem um princípio. Não é simplesmente atuar em ação, mas é atuar com um propósito, né? O que Dege falou não está errado, né? Mas o que o Dege falou, o final, né? Que é o quê? É a gente não é pensar no que precisa ser, o que precisa fazer, é agir, é fazer, mas é fazer com um propósito. E qual é esse propósito, né? É o propósito de um com o outro estar fazendo a obra e se sentindo bem em fazer aquilo, né? Como o Paulo disse, atuar juntamente
no Google tem, né? Atuar juntamente com outro com o mesmo fim. Tem uma goteira. A goteira tá ali pingando. O que é o atuar nessa situação? É dizer, não, é a função de fulano. Não, é a função de Beltrano. Não, a atuação nesse momento é o quê? Correr para pegar o esfregão, ou pegar o pano de chão e enxugar para ninguém se machucar. Né? E ficar feio perante os visitantes que estão chegando. E é a ação em conjunto. O que acontece muitas vezes ajuda demais termina atrapalhando, não é verdade? A gente já escutou essa expressão. Acho que às vezes a gente usa essa. Peguei no fio do microfone, ou do fone agora. Muitas vezes a gente usa esse pensamento para não atuar. Ah, não, mas é porque tem fulano Beltrano para fazer, e se eu for, vai ser muita gente. E aí termina ninguém indo, porque todo mundo está com o mesmo propósito. Aí é que entra a outra ação, né? A ação, claro, do Espírito Santo, que fala muitas vezes ao nosso coração. Mas aí a gente é teimoso, né? A gente é a mula da situação, né? E a gente emperra e não faz o que é pedido para ser feito. Outra palavra que me veio muito à mente e está realmente até no texto, se vocês pegarem o versículo 23, o final do versículo 3, Paulo termina dizendo: eu, Paulo, me tornei ministro. E aí me veio a palavra. O que é ministro? O que é ministro? E aí, quem se atreve a falar? Acho que. Regis já correu. Eu acho que quando eu falo ministro, para mim, eu penso muito naquela pessoa que é responsável. Né? É aquela pessoa que é responsável por determinada área, determinada função. Né? Quando a gente diz ministério na igreja, né? Ministério de louvor, ministério de pregação, sei lá, de educação. Então, tem um líder ali. Né? Um líder daquele ministério é justamente o ministro. Né? Você vai ministrar alguma coisa, você meio que liderar. Assim. Alguém mais? Aqui na Bíblia, Janta, tem mostrando que é conselheiro auxiliar, ministro, né? Certo. Ok, muito bem, Roberto. Alguém mais? Antes que a gente acrescenta mais alguma coisa? Jonathan, qual foi a última palavra que você usou agora? Ministro? Não. Diga. Acrescenta alguma coisa? Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente não diz, coopera aqui, acrescenta? Não é? Exatamente. A gente precisa entender que cooperar, a gente tem que lembrar daquela palavra que a gente todo dia. A gente está fazendo uma vaquinha para alguém, a gente diz, coopera aqui, ou seja, bota algo, acrescenta, está carregando algo e a gente diz, coopera aqui. A pessoa sempre está pronta a, de alguma forma, acrescentar, não é? Na obra do Senhor. Ele está sempre pronto. E é muito importante. Como você falou. Certo. E é como, e aí já pegando o gancho do que pastor Regis colocou, né, acrescentar e estar sempre pronto. Realmente, Daniel, a gente tem ouvido, e aí entra no que eu comecei a falar logo no começo, né?
a gente tem ouvido muito a palavra ministro, né, como sendo um líder que organiza, que é aquele que está à frente. Mas a palavra ministro vem da palavra servir, né? Ou seja, cooperar e servir são basicamente a mesma coisa. É estar pronto para acrescentar quando for preciso, né? Paulo, quando ele diz aqui, eu, Paulo, me tornei ministro, né? Ou seja, eu me tornei servo. Isso até é uma palavra, vem do grego, não é isso, pastor Regis? Eu sou péssimo com isso, não, mas não é isso, pastor Regis. Ela vem da palavra grego, da palavra servir, né? Ou seja, Paulo ele não está dizendo aqui, eu sou líder. Ele está dizendo aqui, eu sou servo. Eu vim para servir, para cooperar na obra do Senhor, para acrescentar. E isso é interessante, porque se alguém quiser falar alguma coisa, pode ir interrompendo. Colossenses, Paulo, é uma região. Vamos dizer que Colossenses seria igual ao Rio de Janeiro. Não a cidade, mas o estado. Era um lugar vasto, com várias localidades, e dentro dessas várias localidades, se você olhar no mapa das viagens de Paulo, quando ele passa por Colosso, pelo Colossense, né, pelaquela região do Colosso, ele passa por poucas cidades, ele não passa por todas. Mas se você vê no versículo 7 desse mesmo capítulo, né, quem foi o grande responsável por evangelizar Colosso foi Epáfras. Não foi Paulo. Né? Se alguém quiser acrescentar ou quiser questionar, pode falar, viu? Né? E é interessante isso, que Paulo está dizendo, eu sou ministro, eu vim servir, eu vim acrescentar o que eu posso. Eu estou escrevendo essa carta para vocês, pessoal de Colosso, para ver o que eu posso acrescentar ao que já foi... Oi? Oi, não, eu estava pensando aqui como é que poderia encaixar, porque, na verdade, se você parar para pensar direitinho, o líder, né, um verdadeiro líder ministro, é justamente o primeiro que serve, né? É o primeiro que deveria servir, é justamente o líder, sabe? Assim, o ministro, é porque a gente muitas vezes pensa, quando diz líder, pensa naquela pessoa que fica lá na cadeira sentado mandando, né? Na verdade, os nossos ministros da educação. Exatamente. Né? Mas se você parar para pensar, talvez encaixe também, porque realmente aquela pessoa que está à frente de algo, ele tem que ser, né? Ele deveria ser o primeiro a justamente servir, né? Jesus foi nosso exemplo, né? Ele foi o que mais serviu e foi nosso maior líder. E o bom, Daniel, desculpa, é que se realmente isso fosse colocado em prática. Claro. Né? Quantos ministros, vamos colocar assim, de louvor, quantos ministros de pregação, ministros de jovens, você conhece que realmente são atuantes, né? Não são, muitas vezes são delegantes, eles não são atuantes, né? E a gente precisa mais disso, né? A gente precisa ser mais atuantes e menos delegantes, né? Então, a gente precisa entender, a gente já entendeu o que é cooperar, a gente já entendeu o que é ministro, o que é servir. Até no Google, não sei se Paulo olhou, mas tem lá dizendo execução de uma tarefa. Ou seja, não é simplesmente delegar, é colocar a tarefa em prática, em ação. Né? Isso é o mais importante aqui dessa noite. E aí me veio, quando a gente começou a ver isso, e aí até veio a sugestão que eu comecei a conversar com o Dez hoje à tarde sobre dons, por isso que surgiu esse pensamento de a gente dar uma aprofundada na questão dos dons. Mas vamos lá. Como é que eu vou colocar em prática, ou melhor dizendo,
para eu realizar o meu serviço na obra de Deus, para eu ser um cooperador na obra de Deus, eu preciso entender 3 pontos. Primeiro ponto: qual o meu ministério? Qual é o meu serviço a Deus? Muitas vezes, irmãos, eu não vou parar a perguntar, Daniel, você sabe qual é o teu ministério? Não vou perguntar, Davi, você sabe qual é o seu? Dez, você sabe qual é o seu? Lúcio, você sabe qual é o seu? Regis, você sabe qual é o seu? Roberto, você sabe qual é o seu? Wellington, você sabe qual é o seu? Paulo, você sabe qual é o seu? Eu não vou fazer essa pergunta, né? Por que que eu não vou? Porque primeiro é uma pergunta íntima de cada um. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo que eu não vou perguntar, a gente tem que se perguntar. O primeiro ponto é saber qual é o meu ministério. Regis, se eu não me falho, Regis pode me corrigir, mas logo no começo, um dos ministérios, um dos trabalhos que Regis queria fazer era cantar, né, Regis? Né? Mas ele percebeu que não é um dos talentos dele, né? É só pela graça, né? Ainda bem que a palavra vem pelo ouvir, não pelo cantar. O Wellington chega a... né? Eu tenho sido confrontado interessantemente esses dias. Eu tenho muita convicção, né, de que um dos meus dons, por exemplo, um dos meus serviços é do ensino. E eu amo ensinar a palavra de Deus. Eu me frustro quando eu não posso, né, ensinar a palavra de Deus, ou quando eu estou num lugar onde eu não posso fazer isso. Quando eu estava no Agnes, né, eu aproveitava, é uma escola cristã, então eu aproveitava, sempre que tinha oportunidade, a palavra de Deus. Mas hoje eu estou numa escola católica que a própria diretora olhou para mim, depois da 7ª entrevista. Ela virou para mim e disse: lembra que você está aqui não para pregar, não para dizer quem você é, mas para ensinar. Né? Ela ali disse tudo porque ela demorou tanto a me escolher. Mas eu estou ali dentro, mas eu estou extremamente angustiado, muito frustrado, porque a gente não tem como estar falando, ensinando o amor de Deus. Mas eu tenho sido confrontado esses últimos dias com: Jonathan, eu acho que você é pregador, é evangelista. Algo que eu nunca pensei na minha área, mas já várias pessoas já veio me confrontar com esse pensamento. Eu tenho deixado nas mãos de Deus. Né? Eu digo: Senhor, se é para eu ser também, né? Tá contigo aí, como diz Wellington, tá contigo, mano. Me guia aí e eu vou em frente. Né? Mas, irmãos, você tem convicção do seu serviço para Deus? Muitas vezes a gente tem as convicções de qual não é o nosso serviço para Deus. Se eu for perguntar, eu até gostaria até se alguém quiser opinar nisso, qual não é o teu ministério dentro da igreja? E aí, quem gostaria? Esse é mais fácil de responder, né? O meu, cantar. Cantar é mais um, né? Pastor, é só para tu não ficar triste, eu também, viu? Não, mas eu também tô nessa, viu? Eu também tô nessa. Eu também. E aí? Alguém mais? Eu acho interessante, Jonathan, às vezes eu assisto em vídeos seus com as aulinhas que você faz para as crianças, né? Aí, uma das coisas que eu acho que não é, com certeza, meu dom é lidar com crianças. Rapaz, não tenho muita paciência, não. Senhor. Eu admiro quem consegue, assim, feito você, né, preparar toda uma aula assim, para as crianças. Alguém mais? Eu acho que ainda tô descobrindo o meu. Você está descobrindo, mas você sabe qual você... qual Eu
Eu acho que é cantar também. Nada. Enquanto tô tentando a parte aí que nem Daniel do som. Não, barra DJ já é quase um cantor, rapaz. Para com isso. Equipe técnica, meu amigo. O que seria do povo da força da retaguarda? Com certeza. É verdade. Com certeza. Sabe, minha gente, às vezes a gente reluta, né? Não no seu caso, viu, pastor Regis? Mas muitas vezes a gente reluta contra um dom, um ministério que o Senhor nos colocou, e a gente diz, não, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. Né? Continue sem cantar, viu, pastor Regis? Mas isso não é para mim, isso não é para mim. E às vezes o Senhor chega e diz, eu quero você aí. Mas, Senhor, eu não sou capaz. Aí o Senhor praticamente diz, e quem é que capacita? Tu é. Né? Eu acho importante, né, estudar a palavra de Deus. Mas o que faz um ministro não é faculdade da palavra de Deus. A faculdade da palavra de Deus, como os cursos teólogos, eles são ali para nos ajudar a aprofundar na palavra de Deus, ter mais conhecimento. Né? Quantos pastores vocês conhecem formados em pastoreado, que na verdade são lobos no meio do rebanho? Né? Quantos pastores a gente não conhece que é assim? Né? Então, gente, quem capacita, primeiro ponto que a gente tem que ter a gente tem que saber isso, é Deus. O segundo ponto é meu ministério, qual é o meu serviço e qual é o instrumento que eu vou usar nisso. Aí entra o dom que Deus me deu, o talento que Deus me deu. A gente tem que entender, mas eu não vou entrar hoje na diferença de dons e talentos, né? Desculpa. Mas qual o instrumento? Então, o primeiro ponto, qual é o meu ministério? Segundo, qual é o instrumento que Deus está me dando ou tem me dado para chegar a isso? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante de tudo. E aí eu vou pedir para vocês ver qual é a opinião de vocês em relação a isso. Qual o propósito final do meu ministério? Qual é o propósito final de cada ministério? E aí está aberto para vocês. Falem mais devagar, que está doendo no ouvido. Eu acho que eu penso muito como uma linha de produção, sabe? Como uma fábrica, uma linha de produção. Não sei se você já viu produção, onde cada um bota uma coisinha, né? No carro, um bota uma roda, outro bota o pneu, outro bota o vidro, outro bota o motor, né? Cada um faz uma parte e no final tem o resultado. E eu vejo muito isso, né? Na igreja, cada um fazendo a sua parte. Eu acho que o resultado final do nosso trabalho deve ser vidas, né? Sendo pregadas, sendo anunciado o evangelho. Né? Eu acho que essa é a nossa missão. Né? A nossa missão é pregar o evangelho e ser cooperador de Deus com isso. Então, tudo que, pelo menos eu vejo assim, né? Tudo que a gente faz, cada um fazendo sua parte, o objetivo final lá na frente é que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, né? Anunciar sempre o evangelho de Deus. Essa é a missão da igreja. Particularmente, eu gosto muito de filmes que são histórias reais. Da Netflix, que ele responde bem essa tua questão, John. Que se não me engano, é a história da igreja de Alt Saints, lá nos Estados Unidos. É uma igreja presbiteriana, onde o cara mandado como pastor foi para fechar a igreja.
E resumindo, ele fez tudo para não fechar a igreja. Ele se envolveu com os membros, ele cativou pessoas, ele motivou pessoas, ele fez emprego. Cara, e no final de tudo aquilo, o grande objetivo era fazer a colheita para salvar a igreja, para que a igreja não fosse vendida o terreno. E no final deu tudo errado. Esbagaçou tudo. Só que aí ele percebeu uma grande coisa, que o envolvimento, a dedicação, a cooperação, o pensar mais nos outros do que em si mesmo, resultou forte que aquela igreja mudou a realidade dela. Pessoas que eram budistas começaram a chegar na igreja, pessoas que eram outras religiões começaram a ir para a igreja. Trabalho missionário, trabalho carente, trabalho de ação social. Em resumo, qualquer trabalho que nós formos fazer, o nosso grande objetivo são pessoas. Nunca vão ser as coisas, nunca vão ser o evento. No final disso, você percebe isso no filme. Eu acho que serve também de lição para a gente. Crianças, eventos, no final são as pessoas que a gente consegue envolver, motivar e cativar. Eu já assisti só parte desse filme. Depois tu bota no grupo o nome do filme, porque eu vou ver se eu assisto ele completo. Vou pedir para alguém botar aqui meu celular, que eu tô no grupo. Tá, viu? Eita. Eu vou mandar para tu, aí tu bota no grupo. E é um bom filme. Pronto. Mais alguém? Beijinho doce, Lúcio tá calado hoje. Paulo calou-se também. Paulo tá procurando na internet a resposta. No Google. Tá procurando no Google. Eu acho interessante, né, a resposta, porque é exatamente isso. Se você for falar em um mundo lá fora, nas igrejas lá fora, você vai ter provavelmente 3 pensamentos: aumentar a igreja, aumentar o meu galardão, ou o terceiro, a glória de Deus. Mas se você for parar na teoria, né, na fala é tudo bonito, mas na prática termina-se tudo sendo alguém sendo exaltado. Porque quando a gente pensa, você vê lá fora, não, Deus está sendo glorificado. Você já sabe que naquele momento, na verdade, eles estão querendo glorificar a Deus, por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa para Deus. Né? Quando a gente procura o aumento da igreja, a igreja que eu faço parte não tem não sei quantos mil membros. Né? Eu fui, não sei se vocês me conhecem há muito tempo, mas eu já fui cobiçado por algumas pessoas de certas denominações, né? Por causa justamente desses trabalhos, Daniel, que a gente faz com criança e tudo mais. E dentro da escola, né, quando eu estava no Agnes, quando eu estou aqui no Santa Sofia também, às vezes eu me sinto cobiçado. Mas não é porque é Jonathan, mas é o que Jonathan pode dar à escola. Né? Aqui, qual é o trunfo? Né? Se na cidade grande, né? Quem é o professor de inglês? É um professor inglês da Inglaterra nativo, né?
falo inglês britânico. Não sabem eles que eu falo mais nordestês do que inglês, né? Mas isso não estão nem aí, tem um título lá, né? Isso engrandece a escola. Agora imagine isso aqui no interior. Né? Quem é o professor? Já não tem muito professor ainda por cima. Quem é o professor da escola do Santa Sofia? Ah, é Jonathan. É Jonathan? É. Quando eu fui até apresentar, você é o inglês. Vê como é as coisas, né? Então, isso acontece muito dentro das igrejas. Ô, Jonathan. Oi. Por isso que eu não botei meu currículo aí, para quando o cara ver meu nome, escutar meu sotaque nordestino, sai fora. Ó, Deus te abençoe, obrigado. E tu me deixasse, eu tô saindo agora porque eu tenho que ganhar o cuscuz de cada dia, tem uma aula agora 9h10, certo? Aqui embaixo do prédio. E eu tô me despedindo, agradecendo, e para mim você deixou sempre essa meditação de que naquilo que eu sou deficiente, né, eu também devo. Eu guardo isso para mim da sua mensagem aqui. Naquilo que eu sou deficiente, eu devo também procurar atuar, né? Porque você está na guerra e soldado não pode negar o chamado, não. Exatamente. Então, um abraço, paz de Cristo, irmãos. Adede, uau. Davi, vou ganhar meu cuscuz agora, tchau. Vai garantir o seu cuscuz. Eu vou já encerrando também, só em dizer que realmente você vê como Paulo começa o capítulo, né? O versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que o quê? Apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Esse é o final de tudo que nós devemos fazer. E quando nós, irmãos, buscamos isso, não é agradar. Não é agradar ao próximo. Não é ficar bajulando. Mas quando eu me torno cooperador para que outras pessoas possam chegar à plenitude da salvação, então eu me tornei um verdadeiro servo do Senhor. Então, com isso eu termino já com esse pensamento, que o Senhor possa estar nos usando mais e mais também. Amém?